Há um bom tempo atrás, uma coisa que era muito comum entre os gamers eram as revistas de videogames. Toda semana, todo mês, tinha uma revistinha contando alguma coisa sobre o jogo, falando sobre os lançamentos, novidades, notícias e tudo que tinha relacionado ao mundo gamer. Com a internet, com a evolução, tudo isso aí acabou migrando para alguma forma online, mas uma das formas que eu mais acho interessante de se falar sobre games é podcasts. É uma forma de você conversar com o teu ouvinte, de você colocar a tua opinião, trocar ideias com os outros participantes, às vezes até fazer um monólogo sobre alguma coisa e trazer muita informação legal. Esse era mais ou menos o papel das revistas, e hoje eu acho que não tem quem esteja fazendo isso melhor do que os podcasts de videogame. Eu sou Clemerson Ruivo e hoje, na 9ª semana dos 365 podcasts, eu vou falar sobre podcasts de videogames. Podcasts que falam aí sobre um jogo específico, que falam sobre alguma categoria, um estilo, troca ideias sobre coisas relacionadas a videogames em diversos aspectos. Então, para começar a 9ª semana, no dia 58, eu ouvi o podcast Nintendo Podcast. Como o nome do podcast diz, ele gira em torno de consoles e games da Nintendo, também principalmente jogos japoneses, coisas que vêm mais do Oriente. Eles têm um papo muito legal, é uma galera muito divertida, vários convidados interessantes, sempre falando aí com temas relacionados ao Nintendo. E os participantes do podcast esbanjam conhecimento e também muito estudo sobre os temas que eles estão colocando lá. E o episódio do Nintendo Podcast que eu vou deixar indicado para vocês aqui é o episódio 58, onde eles falam sobre o Japão, jogos e cultura. Então eles têm um papo ali bem legal falando sobre os jogos bem específicos de lá, quais são as suas características, o jeito que o japonês faz o jogo, falam bastante sobre a cultura japonesa, como que ela influencia na hora de fazer os games. Muito legal esse papo, bem interessante. Vai um pouco além do cenário de videogames para trazer informação bem interessante. No dia 59, eu ouvi o Cidade Gamer. O Cidade Gamer é um podcast que é oriundo lá de um canal do YouTube. Eles fazem uma live, gravam um podcast e lançam no seu feed. Eles também têm alguns podcasts que são gravados exatamente para podcast. Então tem uma mistura aí das duas formas de se fazer o conteúdo. E aqui nesse podcast eles são um pouco mais voltados a falar de situações e não de games ou estilos específicos. Então eles falam aí, por exemplo, sobre a miniaturização dos consoles, eles falam sobre algumas coisas específicas, o que está acontecendo no mercado de games, mas eles pegam geralmente algum tema específico e vão destrinchando sobre isso aí. Tem também os monólogos do prefeito, que é um dos membros do podcast, e o episódio que eu vou indicar é um desses monólogos. Esse episódio não tem número, ele tá lá como o monólogo do prefeito, você conhece esse jogo, onde ele fala sobre Raiden Gems, jogos bons, muito bons, que são poucos conhecidos aí, então ele comenta sobre esses jogos de diversos consoles, a maioria deles consoles antigos, ele comenta sobre tudo isso aí pra gente conhecer alguns jogos diferentes aí. E no dia 60 eu ouvi o Player Select, de longe, o podcast mais divertido que eu conheço sobre videogames. O pessoal do Player Select, eles gostam de ser sempre muito atualizados, eles conversam sobre games atuais, conversam às vezes sobre algumas coisas fora do mundo dos games, eles têm alguns spin-offs ali, até de futebol eles falam, mas é bem interessante que eles sempre trazem assim algumas referências, esse tipo de coisa. E o podcast de games, o podcast core, o principal deles, é sempre pautado em notícias, games atuais, muita informação. Alguns dos jogos até que eu não jogo, eu ouço o podcast deles para conhecer o jogo, porque eles trazem bastante informação para você conhecer, querer jogar, deixar curioso. Discussões sempre muito divertidas. Eu adoro o podcast deles, esse aí tá assinado faz tempo e eu não deixo de ouvir. E o episódio do Player Select que eu vou indicar para vocês é o PS News 39. Eles pegam as notícias mais relevantes aí da cultura pop, principalmente de jogos da atualidade, então eles pegam essas notícias e fazem uma discussão. E nesse episódio eles falam aí sobre o fim da Telltale Games, também do tweet lá do Chris Evans sobre o Capitão América e mais algumas outras coisas aí. Com certeza alguma dessas indicações você já está aproveitando e conhecendo agora, né? Então aproveita, já deixa um joinha aqui no vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, deixa a sinetinha marcada também para receber notificações de quando chega um 365 podcasts novo. E dando continuidade a falar dos podcasts aqui no dia 61, eu ouvi o Gamer Como a Gente. Gostei bastante do Gamer Como a Gente também por causa da dinâmica da dupla que apresenta os episódios. Eles conversam muito bem, eles se conhecem muito bem, eles deixam isso bem claro no podcast ali. Então os papos são bem dinâmicos, bem divertidos mesmo. E eles têm alguns segmentos, algumas formas de fazer o podcast bem diferente, alguma coisa que fica bem atraente. Eles fazem tops, eles falam de notícias, eles fazem alguns mini documentários até sobre alguns games mais antigos, novos, esse tipo de coisa.
Então eles comentam com bastante informação, não é só falar de como foi a experiência da jogabilidade, não. Eles trazem falando comentários aí sobre a diferença, a evolução do game, notícia, histórico. Muito legal a forma como eles fazem os episódios deles. E o episódio que eu vou deixar indicado aqui é o episódio 61, onde eles falam sobre Final Fantasy VIII, um dos meus jogos favoritos, e eles vão lá e destrincham o jogo do começo ao fim. No dia 62 eu ouvi o Jogabilidade. Jogabilidade é, com certeza, um dos podcasts de games mais conhecidos do Brasil, não só por causa do podcast, o canal do YouTube deles e o portal também tem muita informação. Eles estão aí galgando esse espaço aí faz tempo. E fazem por merecer esse espaço que eles têm, já que as pautas deles são sempre muito bem elaboradas, são conversas com pautas bem específicas e muito estudo sobre essas pautas. E dentro do podcast eles têm duas vertentes, o Vértice e o Dash, são formas diferentes de falar de games, assuntos específicos, cada um com uma temática específica, e o episódio que eu vou indicar aqui é o Dash 99, Jogos de Lançamento, onde eles fazem uma análise histórica de diversos consoles e falando quais eram assim, os jogos que foram lançados junto com esse console na data de lançamento do game. Então eles fazem essa comparação desde o Atari até consoles atuais para verificar aí quais consoles foram lançados com mais jogos exclusivos na sua época de lançamento. E no dia 63 eu ouvi o Meia Lua Cast. Entre os destaques aí do Meia Lua Cast, com certeza dá para falar da diversão, que são os episódios, as pautas também muito bem elaboradas, o fato de que eles conversam sobre estilos de jogos, eles fazem pautas onde eles falam sobre estilo de luta, estilo de corrida, eles fazem esse tipo de agrupamento para falar. E eu acho que uma das coisas que merece bastante destaque aqui também no Meia Lua Cast é o fato aí de que eles têm episódios que a host é uma mulher. No mundo dos games hoje, ter uma mulher falando aí na frente de um podcast é muito importante para dar espaço também para trazer mais respeito para a mulher dentro desse mundo aí dos gamers. E o episódio do Meia Lua Cast que eu vou indicar aqui para vocês é o episódio 212, a evolução do estilo beat'em up. Nesse episódio eles discutem esse estilo, que é aquele estilo de plataforminha que sai dando soco, etc e tal. Eles discutem exatamente esse estilo, eles falam dos jogos clássicos, como ele foi evoluindo, qual que é a referência, qual que é a influência desse tipo de jogo nos jogos atuais, e assim por diante. E para fechar a semana, no dia 64, eu ouvi o Ultra Combo Podcast. O Ultra Combo Podcast é bem abrangente. Sobre games, eles falam de notícias, eles falam de estilos, jogos específicos, fazem discussões sobre diversas categorias de games, e eles também têm alguns episódios extras que eles chamam de random, que falam até de filmes. E o episódio que eu vou indicar aqui do Ultra Combo é o episódio 27, onde eles falam sobre jogos de fazendinha. Isso mesmo, sabe aquele jogo que você tem que ficar plantando uma coisa, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, até se enjoar? Eles gastam bastante tempo desse episódio falando sobre Stardew Valley, um dos jogos febre aí do momento desse tipo. Eles comentam aí as experiências dele com os jogos antigos, o que esperar desses jogos novos, jogos que eles conheceram, dão diquinhas aí desses jogos. Episódio bem legal, bem divertido mesmo, principalmente para quem gosta desse tipo de jogo. Fechamos a semana 9 dos 365 podcasts e com certeza eu esqueci de algum podcast aqui. Se o seu podcast de games favorito ficou de fora, deixa aqui na descrição do episódio o link para esse podcast para a galera que está comentando aqui já conhecer e quem sabe numa próxima oportunidade eu trago esse podcast para indicar aqui também. Na próxima semana se comemora o Dia Nacional do Podcast, então eu vou trazer podcasts sobre podcasts e também de storytelling. Isso mesmo, podcasts onde a edição é o máximo, onde eles falam sobre podcasts.